A paz do Senhor a todos meus irmãos e amigos do canal Falando da Bíblia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar a respeito dos 7 selos descritos no livro de Apocalipse. Saiba o que são e o que representam cada um deles. Mas antes, peço que você deixe o seu like para nos ajudar e compartilhe também este vídeo com outras pessoas que você acha que vai gostar de saber mais sobre o livro de Apocalipse. Inscreva-se e ative o sininho das notificações caso seja novo ou nova por aqui. Pois só quando você ativa o sininho é que o YouTube te entrega os vídeos novos que postamos no canal. Venha fazer parte também dessa família. Tendo dito isso, vamos ao vídeo. Os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse são alguns eventos que ocorrerão no final dos tempos. Cada selo representa um julgamento de Deus que acontecerá nos dias finais da humanidade na Terra. O apóstolo João teve uma visão descrita em Apocalipse 5, onde ele viu um livro em forma de rolo, como se fosse um pergaminho. Este livro estava na mão de Deus, o que está sentado no trono. Porém, este livro estava selado com 7 selos e ninguém podia rompê-los. Nos tempos mais antigos, algumas pessoas usavam selos para proteger documentos. Só era possível ler o documento aquele que quebrasse o selo presente nele. Se ninguém rompesse o selo, ninguém também conseguiria ler os documentos. E assim ocorreu na visão do apóstolo João. Ele viu o livro selado, mas não havia ninguém capaz de abri-lo. Sendo assim, o apóstolo João ficou muito triste e começou a chorar, pois não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Você encontra em Apocalipse 5, no versículo 1 ao 4. Enquanto João chorava, um dos anciãos da visão que ele tivera lhe disse. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. Vemos nesse versículo que somente Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos. E a Bíblia diz que logo após os selos serem abertos, coisas importantes acontecerão, tanto no céu quanto na terra. Então vamos agora falar com mais detalhes sobre cada um dos 7 selos. Primeiro selo. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Este primeiro selo representa o anticristo e a sua sedução. O anticristo será um homem com uma boa oratória, aquele que reúne multidões por onde passa e com o poder de enganar a muitos. O versículo que acabamos de ler diz que o cavaleiro estava em um cavalo branco. A cor do cavalo tem um grande significado. Ele representa a paz. Logo que der início à tribulação, o anticristo virá com a intenção de trazer paz ao mundo, porém será uma falsa paz, e logo após virá realmente a perseguição a muitos. Este primeiro selo também diz que este cavaleiro recebe uma coroa, mostrando que este cavaleiro, o anticristo, será um homem de grande poder e autoridade. Quando o anticristo surgir, nenhum outro governante será maior que ele. Somente o anticristo reinará sobre os povos. Porém, sabemos que ele logo será derrotado, pois acima dele está o Criador, com o seu Filho Jesus, que tem total autoridade sobre o mundo. Este arco que o cavaleiro segura, como vimos no versículo 2, onde diz que ele saiu vencendo e para vencer, nos mostra que ele vencerá muitas batalhas, onde muitos se prostrarão a seus pés para o adorar. Porém, estes, nós já sabemos que serão condenados juntamente com o anticristo. Segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6, versículo 3 e 4. O segundo selo representa a guerra, através da cor do cavalo vermelho. Neste selo, uma grande guerra ocorrerá sobre a terra,
talvez até causando a perseguição dos judeus. Essa grande espada que nós vemos nesse selo, talvez seja algo literal, como uma grande arma letal, a fim de extirpar boa parte dos povos, ou como também pode ser um grande castigo de Deus sobre os adoradores da besta, que receberão as devidas consequências por seus atos. Terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Este terceiro selo representa a fome que virá ao mundo. A cor preta, neste caso, representa a fome, aflição e dor. O apóstolo João viu em sua visão que as pessoas imploravam uma medida de trigo por um pouco de dinheiro. Percebemos então que talvez o dinheiro possa não valer mais nada quando tudo isso acontecer, e as pessoas terão que trabalhar arduamente por um pouco de comida. Os versículos que acabamos de ler também nos mostram que o cavaleiro tinha uma balança em sua mão, representando a fome. Quando o anticristo aparecer no mundo, todos aqueles que não tiverem a marca da besta não poderão comprar nem vender. A situação será muito difícil para aqueles que passarão pela tribulação descrita no livro de Apocalipse. Quarto selo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Este 4º selo do cavalo amarelo representa a morte, como acabamos de ver. Quando o 4º selo for aberto, o espírito da morte virá sobre a terra, ceifando vidas através da fome, espada, que é a guerra, mortandades, que pode ser alguma doença, e feras da terra. As feras da terra, que esse versículo nos mostra, são os animais selvagens que, por tamanha fome, por não terem o que comer, devorarão os seres humanos. A Bíblia diz que a 4ª parte da terra morrerá. Então podemos ter a certeza que muitas e muitas pessoas morrerão. Aqueles que sobreviverem a este selo serão poucos, pois o que virá sobre a terra é algo que jamais vimos ou imaginamos. Quinto selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. O 5º selo representa as almas daqueles que morreram pela palavra de Deus. O anticristo fará com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Quando João viu o 5º selo sendo aberto, viu também as almas daqueles que foram mortos por causa do nome do Criador. Essas almas estavam debaixo do altar. Nos tempos bíblicos antigos, como no tempo de Moisés e dos sacerdotes, o altar era um lugar que ficava dentro do templo, onde se derramava o sangue dos sacrifícios que seriam oferecidos a Deus. E o apóstolo João, em sua visão, viu as almas sacrificadas no altar de Deus por conta de sua fé. Essas almas estavam aflitas, perguntando a Deus até quando ficariam impunes aqueles que haviam ceifado suas vidas pelo nome do Senhor. Deus ouviu os clamores por justiça de cada um daquelas almas e deu-lhes vestes brancas. Então lhes foi dito que repousasse por mais um pouco de tempo, até que todos os outros servos do Senhor fossem mortos, pois eles ainda haveriam de ser martirizados. Deus julgará todos aqueles que tirarem a vida de seus fiéis, muito mais por causa do seu nome. Nada ficará impune aos olhos do Senhor. Essas almas da visão de João estarão apenas descansando,
aguardando o julgamento final do Senhor. Sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versículo 12 ao 17. O sexto selo representa uma grande catástrofe sobre a Terra e o Universo. Dentre todas as catástrofes que os povos de todo o mundo já passou, nenhuma irá se comparar à do sexto selo aberto por Jesus. Quando o sexto selo é aberto, João vê grandes desastres naturais como grandes terremotos, o sol se escurecerá, a lua ficará vermelha, estrelas irão cair do céu e montanhas e ilhas se moverão. Neste período, muitos morrerão por conta dessas catástrofes. A Bíblia diz que a ira do Senhor sobre aqueles que foram maus aqui na terra será tão grande que na abertura do sexto selo, muitos pedirão que os montes caiam sobre si, a fim de se esconderem do rosto e da ira do Criador, que está sentado sobre o trono. A confusão, pavor e angústia será muito grande durante essa desolação que a terra irá passar. Neste período, muitos saberão que o fim dos dias se aproxima e não poderão se esconder dele. Durante esse período assustador em que a humanidade passará, o apóstolo João viu por meio de um anjo que lhe mostrou 144 mil pessoas seladas com o selo de Deus. Essas 144 mil pessoas serão protegidas e pregarão a palavra do Eterno aos que estiverem vivos na tribulação. E através deles, muitos se converterão a Cristo. Sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Apocalipse 8, versículo 1 ao 5. A abertura do sétimo selo traz sinais grandiosos sobre a terra do que o fim está para acontecer. No versículo que lemos, mostra que houve um silêncio no céu por quase meia hora. Não sabemos o que de fato seria esse silêncio de quase meia hora, mas vemos que logo adiante grandes coisas virão sobre a terra. Mesmo com todos os sinais anteriores, vemos que muitas pessoas de duros corações ainda estarão aqui na terra, pois com o sétimo selo, vemos mais uma vez a ira do Criador sobre estes que não se arrependeram. João viu que a cada toque de trombeta dos anjos serão derramados na terra julgamentos de Deus, em forma de grandes relâmpagos, trovões, vozes e terremotos, julgamentos piores que os anteriores. Aqueles que ainda estiverem aqui passarão talvez o pior momento de suas vidas. Esses julgamentos são uma forma de despertamento para essas pessoas que não acreditam em Deus. Com essas iras do Senhor, essas pessoas verão que não há outro como Ele, só Ele faz e desfaz o que quer. Enfim, meus irmãos, cada um desses julgamentos de Deus sobre a terra irá acontecer. Devemos ficar firmes com Ele, pois nossa esperança é de um dia morarmos no céu com o nosso Pai. O que virá para assolar o mundo não é nada fácil, como já vimos com esses 7 selos: doenças, mortes, fomes, maldades, catástrofes,
mas há uma esperança para aqueles que confiam no Criador dos céus e da terra. É necessário o julgamento do Senhor, para que a humanidade veja que só há um Deus e se arrependa de seus atos pecaminosos. Que possamos ficar firmes, nos mantendo em santidade e arrependimento, pois em breve Jesus virá nos buscar, em poder e em grande glória. O livro de Apocalipse não é fácil de ser entendido. Há outras interpretações diferentes sobre os 7 selos, mas tentamos lhe passar o que mais acreditamos estar perto da luz da Bíblia. Espero que os irmãos tenham entendido e que fique bem claro que somente Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos. Não há outro com esse poder, somente Ele, pois venceu a morte e hoje reina ao lado do Pai. Se gostou de saber mais a respeito dos 7 selos descritos no livro de Apocalipse, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe também este conteúdo com alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.